Livro de Atos, capítulo 15. E descendo certos homens da Judéia, ensinavam aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muita alegria a todos os irmãos. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar este assunto. E havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meio da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós. E não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, que nem nossos pais nem nós somos capazes de carregar? Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos como eles também. Então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas, e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação, e das coisas estranguladas e do sangue. Porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lido nas sinagogas todo o dia do Shabat. Então agradou aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, enviar homens escolhidos de seu próprio grupo a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, principais homens entre os irmãos. E escreveram cartas por intermédio deles sobre este assunto. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos enviam saudações aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, aos quais nós não damos tal mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais vos anunciarão as mesmas coisas de boca, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não vos impor mais carga alguma, exceto estas coisas necessárias. Que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos e do sangue das coisas estranguladas e da fornicação, resguardando-vos dos mesmos, fareis bem que passem bem. Então, tendo sido despedidos, eles chegaram a Antioquia e, ajuntando a multidão, eles entregaram a carta. E quando a leram, eles regozijaram-se pela consolação. E Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os confirmaram. E tendo permanecido por algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos para os apóstolos. Mas agradou a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor com muitos outros também. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles que eles se separaram um do outro. E assim Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu, recomendado pelos irmãos à graça de Deus. E ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas.